Pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre a relação médico-paciente. Mais especificamente, por que é importante você ter um médico de confiança? Vai ser a partir de um estudo que saiu agora que mostrou que aqueles pacientes que têm um médico de confiança, ou seja, acompanham fixamente com um determinado médico, têm um menor risco de mortalidade. Isso é mais claro para pessoas mais idosas. Isso é claro, o idoso, se ele passar em 5 médicos, provavelmente cada médico vai receitar um remédio diferente. Esses remédios muitas vezes têm um certo grau de interação entre eles e isso acaba prejudicando muito. Mas a questão é o seguinte, hoje a relação médico e paciente, ela se dá muito sobre o ponto de vista comercial. Então, basicamente, você vê o médico como um prestador de serviço e o paciente como um usuário ou um cliente, lógico. É lógico que isso faz parte, de fato, do contexto e do cenário também. No entanto, para você lidar com uma doença crônica, então, por exemplo, depressão, diabetes, hipertensão, os tumores, essa lógica fica um pouco perigosa. Por quê? Porque como você tem que fazer um acompanhamento crônico, você tem que ter alguém para confiar. Primeiro, para ele conhecer o seu histórico. Ou seja, como que começou essa doença, como que ela evoluiu, por que ele está tratando daquele jeito. Cada profissional que for pegar, ele vai ter que pegar a história lá de trás. Isso já atrapalha a condução do caso, tá? Segundo, quando você tem uma emergência, então, por exemplo, você é um paciente com diabetes, ou você é um paciente com determinada neoplasia, e você tem uma emergência médica. Provavelmente, se você procurar o pronto atendimento, o atendimento que vai ser dado para você não vai ser personalizado e algumas peculiaridades suas, como o momento do tratamento, remédios que você responde bem ou não, provavelmente essa pessoa que vai te atender no pronto-socorro não vai ter essa habilidade. Então, se você tiver um médico de confiança, você pode ligar para ele e ele, de algum modo, te orientar ou ir com você ou auxiliar o médico que está te atendendo numa urgência. Isso vale muito, por exemplo, para o paciente oncológico, paciente com câncer ou paciente com doenças crônicas graves. Esse é mais um fator, tá? Então, isso que é importante. É você ver a relação médico-paciente como uma relação de confiança. Você achar que o médico é ruim, o outro também, e você não se estabelecer em nenhum para continuar o tratamento, isso traz prejuízo para você. É lógico que esse é um direito seu e às vezes é uma realidade, porque às vezes você encontra profissionais que não são adequados, que não prestam o serviço como deveriam prestar. Nesse sentido, você tem o direito mesmo de procurar vários profissionais até se adequar a um. Agora, no momento que você encontrou, entenda que o processo de saúde e doença é um processo que depende da relação, tá? Entre você e o profissional, que o profissional entenda o momento que você está passando, o que está acontecendo com a sua doença, qual o momento que você está. Isso é muito importante, pessoal. Sempre se pense que você, às vezes, você está querendo sempre buscar um profissional melhor, e esse não estabelecimento em um determinado profissional vai trazer prejuízo para você. Por exemplo, tem um amigo meu que ele tem uma condição que chama neutropenia benigna. Essa condição, você tem células de defesa baixa. Então, células de defesa abaixo, por exemplo, o normal é 1.500, ele tinha em torno de 900, 1.900, às vezes 1.000, às vezes 1.100 células. Então, abaixo do normal. Ele acompanha já faz 10, 11 anos, ele nunca teve problema nenhum. O médico que ele acompanha desde lá do início, ele já suspeitou que era uma condição benigna, e porque a família dele já tinha um histórico e só faz o acompanhamento dele. Não fez exame de medula, porque você pode fazer, por exemplo, o exame de medula para ver se tem alguma coisa na medula. Você pode utilizar um remédio que aumenta essas células, por exemplo, o granuloquine. E esse médico não fez nada. E ele está aí há 10, 11 anos sem problema nenhum, sem nunca ter ficado doente, nada. Nesse meio tempo, por uma série de fatores, ele procurou 2 outros profissionais. Esses 2 outros profissionais eram mais novos e não tinham tanta experiência que nem o primeiro médico que ele procurou. Os 2 outros profissionais, por exemplo, já indicaram uma investigação mais invasiva, né? Eles acharam que tinha que investigar isso, que tinha que ir mais a fundo. Isso com 2, 3 anos da doença. Ou seja, se passaram 8 anos dessa condição benigna dele e ele não teve problema nenhum. Então, o médico que ele consultou depois, mais novo,
provavelmente é dar continuidade a essa investigação e investigar sem benefício para o paciente. Por quê? Porque ele passou todo esse tempo e não teve problema nenhum. Aquele médico primeiro que ele consultou, que tinha mais experiência com essa condição, que sabia do histórico familiar dele, resolveu não fazer nada e acompanha até hoje e ele não tem problema nenhum. Então essa que é a condição. O segundo profissional estava errado? Não estava errado. Mas provavelmente ele não pegou todo o contexto que a mãe dele tinha, que a mãe desse paciente também tinha essa condição, que esse paciente já tinha 3, 4 anos que estava observando essa taxa de neutrófilos. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Então depende do contexto, depende de você analisar a pessoa, o histórico familiar, a resposta desse paciente às condições ambientais, aos medicamentos, a evolução dessa doença ao longo do tempo. Então tudo isso é muito importante. Isso só é conseguido se você, de fato, ter um médico de confiança. Então, veja quais são suas expectativas em relação à sua saúde. Veja um profissional que tenha coerência, como que ele conduz a saúde dos seus pacientes e acredite nesse profissional e siga ele. Não que você não possa pegar uma segunda opinião, mas tenha um médico fixo que saiba do seu histórico, que saiba como as coisas se dão com o seu corpo, com a sua patologia de base. Isso é muito importante. Nas doenças psiquiátricas, a mesma coisa. Mais ainda porque a probabilidade, por exemplo, de você ter um diagnóstico diferente na psiquiatria é muito grande, tá? Então, por exemplo, se você passar num atendimento mais rápido, provavelmente alguém que não te conheça pode te dar um diagnóstico X. Uma pessoa que faz uma consulta mais demorada, que já tem o seu histórico, vai te dar um diagnóstico Y, vai tratar você de uma outra maneira. Então, isso é muito importante, tá? Confie em um médico. Se você não concorda com algumas coisas dele, tente estabelecer alguma relação mais participativa. Hoje a gente está num momento histórico que a relação médico-paciente tem que ser participativa, ou seja, o paciente expor as suas expectativas, expor o que ele acha, expor as suas opiniões. Então tente estabelecer uma relação dessa, e se você tiver alguma opinião em relação à conduta do médico que esteja interferindo no seu modo de viver e atrapalhando o seu modo de vida, tente colocar isso para ele, não simplesmente largar esse profissional por algumas condições que você às vezes não consegue explicar para ele, não consegue colocar. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ficado nítido que há benefício de se manter com o mesmo profissional. Então o estudo mesmo mostra que o paciente que se mantém com um profissional tem diminuição da mortalidade. Então, para a sua condição de doença, você confiar no cuidado e na assistência de um profissional ou ter um profissional mais fixo é muito importante para a sua saúde. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. O próximo vídeo, eu vou ter uma novidade para vocês e também uma pergunta que depois vocês deixem nos comentários. Tudo bem, pessoal? No próximo vídeo. Aguardem. Até a próxima.